Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de Letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de Letra. Onde falamos do que interessa saber. No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Passe de Letra da Rádio AVFM nos 98.7. Todos os domingos, ao final da tarde e início de noite, analisamos aquilo que foi a jornada desportiva desse mesmo fim de semana nas modalidades de futebol, basquetebol e também voleibol. Comigo, Pedro Silva, aqui hoje, e também com o Joel Magina. Vai ser uma conversa a dois num fim de semana que pode ser decisivo para as contas do campeonato SABSEG. Vamos começar precisamente por aí, por esse grande jogo que terminou empatado entre Florgrade e Ovarense 0-0. Não desataram as duas equipas naquele que foi para muitos o jogo do título. Vamos fazer as contas, vamos escalpelizar, vamos certamente ter pano para mangas para a conversa acerca desse jogo, mas passaremos também, como é óbvio, em revista tudo aquilo que foram os outros resultados das nossas equipas, as classificações e também o futuro daquilo que poderá acontecer até ao fecho da temporada, que já vai longa, quer no futebol, mas também nas outras modalidades, e que por isso tem aqui muito para nós analisarmos. Já sabe que no Passe de Letra não nos cingimos apenas aos 98.7 da frequência modulada, estamos também em Facebook, facebook.com/radiofm, e depois em conteúdo desportivo também no nosso site em radiofm.net e no Instagram, instagram.com/radioavfm, várias plataformas onde a AVFM está disponível e onde pode acompanhar-nos também com esse recurso, não só à rádio convencional, que é obviamente também aquilo que nos move. Vamos então dar por iniciado o nosso Passe de Letra, hoje com futebol e hoje claramente com esse prato forte daquilo que foi o fim de semana, esse jogo que decorreu há pouco em Cortegaça entre Florgrade e Ovarense. Novo seminovo ou usado, entre centenas de opções multimarca, a Car7 tem o carro dos seus sonhos ao melhor preço. A Car7 está em Ovar, na Feira, em Perafita e em car7.pt. A Junta de Freguesia dos Moris apoia o desporto. Passe de Letra. Passe de Letra. Futebol. Exatamente, futebol, Pedro. Vamos começar também por essa análise que há pouco dizias na tua introdução a este derby que não teve golos, um empate a 0, começando se calhar pela raiz. Eu acho que nas palavras de Ricardo Maia, nas palavras de Hélder Castro, nas tuas, nas do Rafael e das centenas ou até milhares de pessoas que tiveram a ver este jogo, acho que há uma opinião unânime, o empate é justo. Isso sim, claramente, um jogo muito amarrado, principalmente na primeira parte. Não há uma única oportunidade de perigo na primeira parte, não há remates à baliza na primeira parte, há remates sim, 3 para a Florgrade, 1 para a Ovarense, que não chegam à baliza. E na segunda parte um pouco mais aberto, sim, a Ovarense claramente a fazer aquilo que lhe competia, a tentar ao máximo chegar ao golo, porque era um resultado de empate que não lhe era favorável e que era favorável à Florgrade. A abrir um bocadinho o jogo, a destapar a manta lá atrás e a permitir não só as suas oportunidades a consegui-las, mas também a permitir algumas à Florgrade, mas no cômputo geral um jogo entre duas grandes equipas com estilos bastante diferentes, mas onde claramente o empate acaba por ser o resultado mais justo. Em termos táticos, uma partida muito equilibrada, o próprio Hélder Castro também salienta isso e o Ricardo Maia acaba também por dizê-lo. Se calhar não é um jogo tão aprazível para o adepto comum, aquele que quer ver a oportunidade lá, a oportunidade cá, golos de um lado e do outro, mas em termos táticos, em termos de performance destes jogadores, abnegação a 100%, uma partida extremamente disputada, onde claramente as defesas sobressaíram e acabaram por se superiorizar aos ataques, e onde se calhar o resultado é justo, e até arrisco-me a dizer, o 0-0 não fica assim tão mal, porque foram tão poucas oportunidades que um empate com gols seria certamente difícil de acontecer, e acredito que quem tivesse desbloqueado o marcador em algum momento do jogo, principalmente a partir de certo ponto na segunda parte, iria sempre vencer. Como tu já disseste, rico em nuances táticas, ouvi as palavras de Ricardo Maia, interessante o que ele diz, que as equipas preparavam-se para possíveis surpresas que a outra equipa poderia ter na manga, e acho que conseguiram mesmo bloquear isso. Olhando se calhar para
Os 11 e para a preparação deste jogo, Florgrade sem grandes surpresas no 11, Ovarense com essa saída de Tica, reforça o meio campo, começando olhando se calhar pela equipa da Florgrade, uma primeira parte onde sentiu, uma vez que o Ovarense se calhar deu mais bola ou ficou mais nessa iniciativa, basicamente teve pouco espaço para incutir essa velocidade. Muito pouco espaço, sim. Claramente olhando primeiro para a questão dos 11, tu já foste salientando que a grande surpresa existe no Ovarense, que é a não inclusão do Tica, que eu creio, não fui conferir esses números, mas foi sempre titular no campeonato pela equipa de Ovar. Na Florgrade há aqui, não lhe chamaria uma surpresa, mas poderia ter incluído o Rui Rainho, acaba por ficar no banco de suplentes, claramente a dar aqui primazia, uma zona defensiva um bocadinho mais veloz. A Florgrade já tem lá Ricardo Machado, que não é propriamente um jogador muito rápido, e para impedir, acima de tudo... E talvez, se calhar, para dar mais altura, desculpa. E também para dar um bocadinho mais de altura na zona central, o próprio Edu Silva acaba por dar esse apoio, ou seja, fazer aqui um quarteto defensivo ao encontro daquilo que são as características na zona ofensiva da Ovarense, quer nessas bolas paradas, quer na velocidade dos seus atacantes. Neste caso foi o Joseph e o Luís Filipe, mas se fosse o Tica seria mais ou menos pelo mesmo sentido, porque também é um jogador rápido, ou seja, a Florgrade a adaptar-se e o Ovarense a reforçar o seu miolo, que não é uma novidade, mas claramente neste jogo onde se vê que o trio de meio campo da Florgrade dá muito à equipa, a Ovarense quis igualar em termos de unidades para defender e atacar da mesma forma, com o seu meio campo também, e por isso um encaixe muito assertivo entre as duas equipas, que claramente não têm segredos, uma e a outra foram estudadas até ao tutano, não só na preparação deste jogo, mas ao longo do campeonato, e por isso essa primeira parte extremamente amarrada. O Ricardo Maia salienta, falaste aí da conversa que tive com o Ricardo Maia, ele salienta que na primeira parte houve ali uma espécie de estudo mútuo, nenhuma equipa, quase um pacto de não agressão para ver o que é que o jogo ia dar, mas claramente com mais posse de bola para a equipa da Florgrade, uma equipa que a partir de certo ponto começou a fazer o seu jogo mais tricotado, a tentar ali de certo modo desconstruir a zona defensiva da Ovarense, mas com muito pouco espaço, como tu disseste. O próprio Basita Ahmed teve ali um outro lance em que teve a capacidade de intervir, mas sempre com muito pouco espaço. Os jogadores de qualidade, quer de um lado quer do outro, praticamente não tinham espaço para pensar, e por isso é que eu disse que as defesas acabaram por superiorizar os ataques, e não falo especificamente só da defesa em si. Mesmo em processo ofensivo, ou mesmo jogadores de ataque acabaram por defender também muito bem, e claramente as duas equipas nesse aspecto a igualarem-se. E do lado contrário, falei aqui da Florgrade, mas do lado contrário uma Ovarense claramente apostada nas transições rápidas, numa fase inicial do encontro inclusivamente a causar aqui alguma moça, com o Joseph principalmente sobre a esquerda. Teve alguns lances onde acabou por... Maior destaque a nível ofensivo nesta Ovarense, nesta partida? Na primeira parte sim, na segunda parte acho que acabou por ser igualado por outros jogadores. Mas na primeira parte claramente um jogador em quem a equipa apostou. Não quer dizer que Luís Filipe não pudesse fazer o mesmo no lado direito, mas na esquerda José acabou por aparecer muitas vezes no 1-1 contra Mika. Senti até que o Mika esteve muitas vezes desamparado nesse aspecto, e o José partiu várias vezes para cima e acabou por entrar várias vezes dentro da grande área vindo da lateral, e semeou um bocadinho o pânico na área da Florgrade. Agora, faltou sempre, quer de um lado quer do outro, se calhar o Ovarense mais vezes dentro da grande área inclusivamente, mas faltou sempre uma finalização. E do lado da Florgrade mais vezes de fora, mais vezes a construir ali à volta da grande área, e sempre com finalizações, apesar de poucas, mas sempre com finalizações de tiro exterior, o que acabou por não ameaçar muito a baliza do Renato Lopes nessa primeira parte. Daí eu ter dito que foi um jogo extremamente amarrado, onde inclusivamente se sentiu até algum nervoso miudinho em alguns momentos, porque os passes... Também provavelmente devido ao facto de haver pouco espaço, de haver muita pressão, de haver muita abnegação de parte a parte, os passos às vezes a saírem transviados, muitas vezes, mas eu creio que também se pode associar um bocadinho ao nervosismo que houve, principalmente numa fase inicial, e até que a Florgrade assentasse realmente a sua posse de bola e conseguisse nessa primeira parte ter um bocadinho mais de esférico na sua posse. Depois no segundo tempo o jogo transfigurou-se um bocado, porque o Ovarense desde o primeiro minuto percebeu que tinha 45 minutos para saltar para a liderança. Acho que mudou. Achas que Ricardo Maia disse nesta segunda parte vamos arriscar mais, e vamos, se tiver que, como há pouco dizias, ficar um bocadinho à mercê dos contragolpes ou dos contra-ataques da equipa da Florgrade, vamos ter que ficar porque queremos chegar a esse golo? Eu acho que na primeira parte a Ovarense não quis entrar nesse registro,
porque sabe claramente que do lado contrário a Florida também pode jogar em transições rápidas. Vazzy também é um exemplo perfeito, mas há outros jogadores rápidos. Pedro Silva, o Luca também tem essa capacidade. São vários, os próprios laterais a aparecerem bastante, principalmente o André Passo a aparecer muito na zona ofensiva. Também tem essa capacidade da equipa da Florida, por isso não quis expor-se nesse aspecto, quis ver se conseguia, dando se calhar um bocadinho mais de bola à Florida, atacar as costas da sua defensiva, inclusivamente com essa característica que normalmente é associada à Florida de uma defesa um bocadinho mais lenta. Claramente isso acabou por acontecer uma outra vez na primeira parte, mas não as vezes suficientes para o Ovarense causar moça. E depois na segunda parte, com 45 minutos para jogar e com o Ovarense claramente a ter de vencer o jogo, porque só era esse o resultado que interessava para continuar a depender de si para conquistar o campeonato, Ricardo Maia teve de usar outro tipo de estratagemas e o Ovarense apareceu de facto muito diferente. Mais mandona, a querer ter mais bola, acabou por ter mais bola de certo modo, principalmente na primeira meia hora da segunda parte, e claramente a mexer até bastante cedo. Normalmente associamos ao minuto 60 ou perto disso aquelas alterações. Tica entrou mais cedo, Luís Breda entrou mais cedo, ambos entraram muito bem na partida. Eu creio que aquele que terá entrado até pior terá sido o Pardal no jogo. A pôr tudo aquilo que tinha em campo, como se diz, colocou toda a carne no assador. Acabou o jogo já um bocadinho mais com coração do que com cabeça. A Florida até podia ter nas transições, não só nessa fase final de encontro, mas até um bocadinho antes, ter matado a partida, porque claramente percebeu a partir de certo ponto que se não dá para ganhar, vamos segurar este empate e ver o que é que dá. Em termos de transições, foi isso que foi apostando. Em termos de oportunidades, foram surgindo um bocadinho mais nesta segunda parte. Numa primeira fase mais para o Ovarense, na fase final já mais para a Florgrade, e entre o deve e o haver, lá está, o empate. Acaba por ser um resultado muito justo, na minha opinião. Duas grandes equipas, acho que o campeonato segue, e nós que somos aqui do Conselho, até terminei assim a minha intervenção na transmissão. Nos sentimos privilegiados, principalmente aquelas pessoas que não apoiam nenhuma ou outra, que é o nosso caso, sentirmos uns privilegiados por termos os dois primeiros classificados do campeonato a jogar cá, termos tão bons jogadores a jogar nas nossas equipas, e claramente num campeonato onde quem quer que ganhe vai fazer uma festa, mas quem quer que perca vai ficar com uma desilusão muito grande, mas noutro ano qualquer seria certamente campeão. Vamos a contas, Pedro. Mantém-se um ponto de diferença entre a Florgrade e a equipa do Ovarense. Há pouco olhávamos mesmo para os jogos que faltam. Penso não estar enganado. Restam 5 jogos. Sim, ou seja, 15 pontos em disputa. Olhávamos já para o próximo duelo. Curiosamente, a Florgrade desloca-se ao reduto do quarto classificado da equipa da Juve Force. O Ovarense recebe a equipa do Canedo. Antes disso ainda tem jogo para a taça com o São Roque, mas olhando já para este campeonato, 15 pontos em disputa. Eu acho que o que fica, a mensagem de Ricardo Maia, a mensagem da própria Ovarense é até ao fim, e acreditam seriamente que a Florgrade poderá escorregar no final uma pequena quesilha. Penso que há a expulsão, não sei se podes confirmar, a expulsão de Bassiti, e também penso a expulsão de Diego Tavares. Estes contornos, esta expulsão de Bassiti, um jogador tão importante que tem sido para a equipa da Florgrade, começa com esta deslocação à equipa da Juve Force. Eu se calhar olhava para estes 5 jogos da equipa da Florgrade, o líder, vai à Juve Force e depois tem jogo também na Barrinha. Será esta a deslocação ou o jogo mais difícil, ainda para mais com a ausência de que tudo indica de Bassiti Amedo? Ora, eu lembro-me de dizer já noutros passos de letra e inclusivamente hoje na transmissão, que quem vencesse este jogo eu apostaria que ia ser o campeão. Como não houve vitória, as contas continuam iguais. Eu acho que a mão de cima é da Florgrade, será sempre, porque está na frente do campeonato e só depende de si. A Ovarense terá sempre de esperar por uma escorregadela, mas não consigo dizer que a Florgrade vai ser campeã. Atenção, que vemos o registro da Florgrade e não perdeu pontos sequer contra nenhuma das equipas abaixo do top 3. E isso é algo que dá uma grande almofada à equipa. Agora, ainda assim faltam 5 jogos onde os nervos vão estar à flor da pele, onde claramente o Ovarense vai também tentar cumprir a sua parte do outro lado e onde a Florgrade terá de se manter a alto nível. Ainda para mais que tu falaste aí dessas questões todas, já vamos abordar isso, mas eu, colocando em números,
se calhar colocaria aqui a vantagem para a Florgueide nos 80%, sem Basite, se calhar nos 70%, ou perto disso, porque é um jogador que faz muita diferença, ainda para mais com a ausência de Cícero, que também era outro ponta de lança que a equipa tinha e que também não está presente devido à lesão. De facto, nós ainda não vimos uma Florgueide sem o Basite Ahmed no campeonato, e isso poderá criar aqui alguma dificuldade. Vimos Basite a partir do banco numa fase inicial, quando estava a afirmar-se. E quando vimos, desculpa, para a taça, penso que não foi titular, houve mesmo essa eliminação. Sim, não perdeu, bem jogo jogado, a Florgueide, mas foi eliminada. É um facto, no dia em que Cícero também se lesionou, em Albergaria. Agora, hoje em dia, Basite Ahmed é um jogador que não tem suplente na Florgueide. Pode lá jogar outro e também poderá dar conta do recado. Vemos claramente o substituto direto neste momento será João Dias, digo eu, mas não tem a mesma preponderância do nigeriano. E se olharmos por aí, claramente a Florgueide vai ficar mais prejudicada do que a Ovarense, porque apesar de Diego Tavares ser um grande jogador, há outras soluções que podem dar garantias à equipa de Ovar. Veja-se o caso hoje, por exemplo, Isaac fica no banco, Luís Breda fica no banco, são jogadores que podem perfeitamente cumprir aquele papel no centro da defesa e apoiar o Agostinho Carvalho e o Nuno Martins, e a equipa não irá perder assim tanto com a ausência de Diego Tavares. Mas do campeonato, neste momento, não há como fugir. A Florgueide tem a vantagem do seu lado, acho que tem o favoritismo do seu lado. O Ricardo Maia salienta, nós vamos continuar a fazer a nossa parte, e vamos esperar, e ele deixa aqui este toque, por mais difícil que possa parecer, por uma escorregadela, literalmente vamos esperar, mas também se o Ovarense não cumprir a sua parte, e é verdade que na próxima jornada, se calhar, olhamos para as dificuldades teóricas e a da Florgueide é muito maior. Maior, sim, ao que tudo indica. Ainda assim, a Ovarense também tem um calendário complicado, por exemplo, de jogar contra o Sporting de Espinho, não deixa de ser um jogo muito difícil. Exatamente, deixa-me só dizer, também é importante, como tu disseste, restam 5 jogos, 30ª jornada, que será a próxima, acontecerá então esse Ovarense, Canedo, Juve Force, Florgueide. Depois teremos a deslocação da Ovarense ao Relâmpago, enquanto a equipa da Florgueide recebe a equipa do Oliveira do Bairro. Antepenúltima, teremos Ovarense Espinho e Esmoriz Florgueide. Esse pode ser uma jornada muito importante também. E depois, a penúltima, teremos a deslocação da equipa da Ovarense Pampilhosa, enquanto a Florgueide recebe o Passos Brandão, e a última, a Florgueide vai à Avanca e a Ovarense recebe a equipa do Cucujens. Pois, são calendários bastante semelhantes em termos de dificuldade teórica, digo eu, contra adversários diferentes, mas o Ovarense terá de jogar contra o Espinho, a Florgueide terá outro derby, terá essa deslocação à Juve Force, que também me parece ser muito complicada, ainda para mais com a ausência aparente de Basite Ahmed, até porque eu não consigo confirmar a 100%, porque o vermelho andou ali a voar de lado para lado. Para quem esteve atento ao relato, certamente sabe de que estou a falar. Para quem não esteve, o jogo termina em polvorosa autêntica. Creio que Zé Carlos, o presidente da Florgueide, é expulso. Há outro elemento do banco da Florgueide que é expulso. Do lado do Ovarense dá uma sensação que no banco de suplentes é apenas Diogo Almeida que é expulso, mas depois do jogo terminar, Diego Tavares e Basite Ahmed envolvem-se. Creio que ambos também são expulsos. Ou seja, haverá aqui, se calhar até mais, mas pelo menos estes dá uma sensação que foram expulsos do encontro. É algo que iremos certamente ainda confirmar a 100% ao longo da semana, mas se confirmar a ausência de Basite Ahmed, é um grande revés para a Florgueide e claramente fica mais condicionada do que o Ovarense, com as ausências que poderá também eventualmente ter. E por isso, em casa da Juve Force, que parece que está, por acaso não sei o resultado de hoje, mas estava em franca recuperação nas últimas jornadas. Hoje parece que perde em casa, exatamente. Ok, mas de qualquer das formas, teve aqui um abaixamento de forma muito grande numa fase da época, que até coincidiu com a vitória do Ovarense lá, em Ponte de Vagos, mas claramente nas últimas semanas vinha a subir de forma e está no quarto lugar. Se calhar noutras perde em Águeda 3-1. Pronto, se calhar noutras temporadas até poderia dar para mais do que um quarto lugar. Esta temporada é que está muito difícil, está muito caro a classificação, chegar lá acima, e está no quarto lugar, por isso não será um jogo fácil para a Florgueide, e se confirmar a ausência de Basite Ahmed ainda mais difícil será. Agora, volto ao que disse, mesmo sem Basite, se calhar 70-30 para a conquista do campeonato. A Florgueide tem a vantagem do seu lado pontual, e tem aqui um registro anterior que lhe permite ter algumas garantias de que dificilmente irá ceder,
porque não se deu até aqui com ninguém, nem sequer empates, e por isso já tem a receita, só terá de cumprir essa receita para claro que não há jogos iguais, e estarei aqui para morder a língua se a equipa claudicar, mas também não é taxativo que o Alvarense não irá claudicar, porque também tem um calendário que em alguns momentos será complicado. Desde logo o jogo contra o Sporting de Espinho será muito difícil, e mesmo contra equipas que ainda lutam pela manutenção, porque essas equipas vão com tudo para ainda conseguirem pontos e garantirem a sua posição no campeonato SABSEG. Por isso são 5 jornadas onde ainda pode acontecer alguma coisa, não podemos colocar as nossas mãos no fogo. Se alguma das equipas tivesse vencido, principalmente a Floride, se calhar isto estaria praticamente encaminhado. Sendo assim, passa mais uma jornada. Há aqui um dado diferente, que é o facto do Alvarense já não depender de si, mas ainda está relativamente em aberto aquilo que poderá acontecer até ao fecho. Ambiente espetacular, muitos adeptos que não conseguiram bilhete e tentaram ver da parte de fora, sobretudo olhando para muitos adeptos da equipa da Ovarense, face à restrição. O que fica também na ideia do pós-jogo é uns adeptos a continuarem a puxar pela equipa, certamente ficaram agradados, apesar de não terem vencido, face também ao que foi esse menu do jogo que tu explicaste. Vem aí taça, um calendário que também é agradável para a equipa de Ovarense. Recebe o São Roque, que milita na primeira divisão distrital, sabe que o emparelhamento poderá dar um jogo, penso eu, contra a Juve Force ou com o Alba no Marques da Silva. Esta taça também é um objetivo. Sim, isso sem dúvida. O Ovarense quer por todas as vias chegar à conquista de títulos, até porque a vitória na taça, ou a do campeonato, ou o segundo lugar no campeonato e uma vitória na taça, dará sempre também acesso à supertaça, o que também não deixa de ser um objetivo. Creio que a supertaça é um troféu recente na nossa distrital, e uma conquista que o Ovarense inclusivamente ainda não tem, e por isso será também importante na visão de Ricardo Maia e da sua equipa. Agora, claramente, e focando-me naquilo que tu disseste, o apoio continua, e só tem de continuar, na minha opinião. Não é por Alvarense ter falhado aqui o assalto ao primeiro lugar que não deixa de estar que deixa de estar a fazer uma super época. Eu falei disso no início da transmissão. Alvarense não perde desde o jogo em Paços de Brandão. É a equipa que está há mais tempo sem perder. São 26, não estou em erro, jogos sem perder, e agora ainda mais um. É verdade que teve alguns empates pelo meio, mas tem apenas uma derrota na época toda. Nem contra o São João de Ver no jogo da Taça de Portugal perdeu em jogo jogado. Ou seja, é uma época absolutamente fantástica do Ovarense, praticamente incólume. Tem aqui o azar, ou se calhar a sorte, porque está a haver uma competitividade tão grande, ter um rival direto que está a fazer praticamente a mesma coisa. São duas equipas que estão claramente no limite das suas forças, claramente estão a motivar-se uma à outra. Isto é uma espécie de... O Messi marcava 50 e o Ronaldo tinha de marcar 51. As equipas estão a fazer esse estilo de jogo porque sabem que do outro lado ninguém está a ceder. E o próprio Ricardo Maia acabou por salientar isso hoje, e acho que com toda a razão. Não atirando a toalha ao chão, atenção, ele quase que me corrigia, porque a minha pergunta quase que já ia no sentido de dizer: olha, vais ficar em segundo, não era essa a minha intenção, mas acabou por perceber isso. E ele disse: calma, que isto ainda há aqui futebol pela frente, mas, e depois aí teve palavras muito certeiras, o campeão vai fazer uma festa, o segundo classificado vai ficar certamente desiludido, vai ser considerado uma má época, mas se nós formos ver ao pormenor, será uma grande época também para o segundo classificado, seja o Alvarense ou seja a Floride. Estas duas equipas no outro ano seriam sempre campeãs. E o Hélder Castro também traz aqui algo bom à conversa, é que diz: o Sporting de Espinho está a fazer um campeonato de título, noutras épocas, ou mais ou menos de título. Está longe de tanto do Alvarense como do Floride, porque estas duas equipas estão a fazer um campeonato à parte completamente. E por isso... Este campeonato vai ser certamente relembrado durante muitos anos pela rivalidade que teve entre estas duas equipas, e qualquer que suba será um justo vencedor, qualquer que ficar de fora será uma grande desilusão, mas também seria um justo vencedor. A questão aqui para o Alvarense, ainda bem que tu lançaste essa pergunta, é que tem sempre essa segunda via, uma via alternativa, onde se calhar abdicariam perfeitamente da conquista de uma taça ou de uma supertaça para chegar ao título, mas que caso não o consiga, tem sempre essa boia de salvação, que é a questão da taça, que não deixa de ser também um grande objetivo. E já agora que tem o São Roque, com todo o respeito, será uma espécie de David contra Golias. O Alvarense tem todo o favoritismo. Sim, deixa-me só dizer, há pouco falei que joga com o São Roque, jogo na próxima sexta-feira às 16 horas no Marques da Silva. Depois já existe esse emparelhamento, disse que era Juve Force ou Alba, não, é Juve Force ou LAC,
que é mais uma equipa que também milita também. da primeira divisão, Zona Sul. Caso vença, sabe que joga em casa, frente ao vencedor entre o jogo Jubé Force. Lá que fica então falado deste derby, Pedro, derby ranhoso, que ainda coloca tudo em disputa nestes últimos 5 jogos que restam no Campeonato Subseg. Armando Valente, estruturas metálicas e aplicação de Pladur. Peça o seu orçamento pelo telefone 969 036 506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959. A União das Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia o desporto. Passe de letra. Continuamos a conversa relativamente ao Campeonato Subseg para falar um pouco deste desaire do Sporting Clube dos Moris. Desaire que não vinha nas contas, os Moris até esteve na frente e a vencer por 2-0, acabou derrotado em casa do Bustelo por 3-2. O Bustelo que é, ou era a partida para esta jornada, não sei se continua a ser, o último classificado do Campeonato Subseg. Surpreendidíssimo os Moris, ainda para mais depois de um resultado que lhe parecia muito favorável. Sim, Pedro, eu acho que ainda para mais, eu penso não estar enganado, mas o Moris esteve a vencer por 2-0. Foi isso que eu disse, esteve a vencer por 2-0. Gols de Wesley e Gabi. Exatamente, e acho que pelo menos 2 golos da equipa do Passos, da equipa do Bustelo, penso que aparece ao minuto 87 e 91, penso não estar enganado, mas é algo do género já na fase final, essa remontada. Eu acho que por muitos e por mim, e acho que por nós, é elogiado a época da equipa dos Moris, mas eu acho que fica a sensação que esse 4º lugar, se não fosse essas escorregadelas que estão a acontecer nesta segunda volta, que não está a ser, na minha ótica, tão positiva como a primeira volta, era algo também para depois, se calhar, fazermos uma análise e ver os pontos que foram perdidos na primeira volta, que estão agora na segunda, mas eu acho que os Moris agora, sobretudo nesta fase... Sim, teve aqui, teve aquele período, teve a vitória da semana passada, mas andou aqui um período muito mau. Sim, tive aquele período mau. Agora, o que fica é, de repente, penso que deixa alguns lugares, deixa para o 6º lugar, mas caso vencesse, por exemplo, ficava a 5 pontos da equipa da Jubé Force, ainda para mais Jubé Force que joga perante a equipa da Florgrade, ou seja, dá a nota que está a ser bom, mas ainda poderia ser melhor, se não fosse estas pequenas claudicações que estão a acontecer para a equipa dos Moris. Vamos ver qual será a resposta. Agora fica aqui claramente um amargo nesta semana, depois de ter estado a vencer por 2-0, sofrer essa reviravolta do Lanterna Vermelha, como dizias, a equipa do Bustelo, que tem menos um jogo, que precisa urgentemente de pontos. Agora esperava se calhar os Moris, depois de ter uma vantagem de 2 golos, muito mais maduro na partida. Pois os Moris descem então ao 6º lugar, está empatado com o 5º, com o Águeda, e também com o 7º, que é o Passos Brandão. Isto vai dar pano para mangas. A Jubé Force continua a manter-se, mesmo com o resultado de hoje, um bocadinho aliada desta luta, mas ainda não é totalmente taxativo que irá ficar com o 4º lugar. Ainda estão a uma distância recuperável, creio que de 7 ou 8 pontos, as equipas que estão ali no limiar do top 5 em relação ao 4º, que é a Jubé Force. Os Moris terá, obviamente, de ser um bocadinho mais regular para lá chegar, pelo menos à questão do top 5, que é o objetivo traçado por Pedro Alves e pela sua equipa técnica. Vamos avançar até à primeira divisão distrital, onde o São Vicente Pereira hoje conseguiu uma grande vitória diante do Argoncilho, num jogo que não foi nada fácil, onde os vicentinos estiveram inclusivamente a perder e quando já estavam empatados tiveram um penalti contra, que foi defendido, neste caso por Miguel Silva, mas que terminou em festa vicentina 4-1, é isso? O resultado final. Exatamente. Deste jogo diante do Argoncilho, 4º contra 3º classificado, neste caso sobressai mesmo o 4º, e em casa. Não tem sido sempre possível o São Vicente Pereira, principalmente contra estas equipas tão fortes, as que estão no topo da classificação da Zona Norte, sair por cima. Hoje um bom jogo para a equipa vicentina. Sim, acho que é difícil, mas claramente eu acho que se ajusta esta vitória. Eu acho que o São Vicente Pereira hoje, nos momentos onde a equipa do Argoncilho esteve por cima, acho que uma palavra que também já referiste para Miguel Silva, que faz, sobretudo olhando para o penalti depois quase a recarga instantânea, conseguir fazer uma grande defesa. Uma dupla defesa. Eu acho que é muito importante para o desfecho, porque quando o jogo está 1-1, existe esse lance e existe
também um lance de... penso que é um lance onde fica isolado, já não me lembro se será o Lionel Sobral ou o Nuno da equipa do Argoncilho, onde também destemido consegue também sair e consegue evitar, e acho que o Miguel hoje teve muito em foco para o desenrolar e para o desfecho desta partida. E depois viu-se a qualidade que acho que é elogiada por todos, da equipa do São Vicente Pereira, porque o São Vicente Pereira, estando ligado ofensivamente, é uma máquina de fazer golos, jogadores de muita qualidade, consegue chegar ao 2-1, e depois na segunda parte eu acho que conseguiu ser maduro. Por exemplo, eu acompanhei o jogo frente à equipa do Paivense e vi um pouco de desnorte. Acho que neste jogo o São Vicente Pereira soube claramente reter a reação da equipa do Argoncilho, que teve se calhar apareceu um bocadinho mais viva, mas não me lembro sinceramente ou se houve um lance, uma oportunidade, talvez isolado, da equipa do Argoncilho, mas pouco mais. E o São Vicente Pereira depois consegue fazer o terceiro, consegue depois ampliar para o quarto, e eu acho que, nas palavras de ora de Paulo, ora também do treinador Tiago, a vitória é justa. A vitória é justa para os vicentinos, que somam 3, como tu disseste. Matematicamente ainda é possível alcançar apenas o segundo lugar. Nesta jornada fica já decifrado que já não consegue chegar ao primeiro posto da equipa do Cesarense. Agora é muito difícil. Está com 6 de diferença, faltam 9. Penso, sim, e a ideia que fica há pouco, o São Roque. E a ideia que fica é que há pouco olhava para o calendário, e a ideia que me dá é que o calendário do São Vicente Pereira parece-me ser mais difícil que, por exemplo, que o calendário da equipa do São Roque. Este é o do São Roque, o que temos aqui. Carregosense, Mosteiro e Castelo. Ou seja, Carregosense em casa vai ao Mosteiro e recebe o Castelo do Paiva. Também não é propriamente fácil. Mas... Sim, mas o São Vicente ainda terá que jogar em casa do Ronda. Penso que recebe o Cesarense e a última partida... Vou confirmar isso aqui. Exatamente, mas tem esse jogo com o Cesarense. Ainda há aqui o Argoncilho pelo meio, atenção, porque apesar de o Argoncilho está em posição mais favorável do que o São Vicente Pereira, apesar de ter perdido aqui hoje. E vai à Rifana. Pois, o São Vicente Pereira tem apenas mais um jogo em casa e é logo contra o Cesarense, mas aí o Cesarense poderá já ser... ou pode ser mesmo já a festa de ser campeão do primeiro lugar. Sim, o Cesarense hoje basicamente confirma o segundo lugar. Porque... Sim, o Cesarense praticamente nesta jornada carimbou já a subida da divisão. Sim, confirma o segundo lugar, está com 9 pontos de vantagem sobre o Argoncilho. Ou seja, basta um empate nos 3 jogos para carimbar. Sim, eu acho que até nem sei se ganha no confronto direto, mas praticamente estive a ver o confronto direto. O Cesarense ganhou 1-0 e perdeu 2-1, mas depois em termos de diferencial de golos está muito acima do Argoncilho, por isso oficiosamente já tem o segundo lugar. Sim, eu acho que depois mais um ou outro jogo acredito que possa carimbar, mas acho que é difícil. Acho que é difícil para o São Vicente Pereira. Mesmo tendo vencido na semana passada, hoje olharíamos para este cenário e continuaria um bocadinho complicado, porque o São Vicente teria mais 2 pontos, sim, mas estaria porque eu acho que o São Roque o São Roque passa com distinção no jogo que teve nesta semana, conseguiu mesmo vencer a equipa do Real Nogueirense. É sempre um terreno difícil, onde, por exemplo, o São Vicente não ganhou. O São Vicente não ganhou, o Cesarense não ganhou também nessa deslocação. Eu acho que hoje o São Roque nesta jornada conseguiu passar. Olha, sinceramente o que fica e a ideia que me dá é que, olhando para este jogo e olhando para esta equipa do Argoncilho, a minha ótica, a minha visão é individual. Acho que o São Vicente Pereira, a nível de plantel, é melhor, e acho que era um plantel talvez dos dois melhores. Foi uma época difícil, alguns altos e baixos, uma montanha russa, saída de David Rocha. Talvez seja cedo para estar a fazer esta análise, mas tendo em conta este jogo, tendo em conta a qualidade dos intervenientes que há neste plantel, eu acho que existe muito sumo, espremido dá muito sumo. Há muitos jogadores de campeonato SABSEG nesta equipa do São Vicente Pereira. Eu acho que em termos comparativos, eu acho que há algumas equipas que, perdoem, mas podem não ter, se calhar, a qualidade de alguns intervenientes desta equipa do São Vicente Pereira. Agora, vamos ver. Agora, será difícil. Acho que, enquanto matematicamente for possível, certamente estarão à espera que o Carregosense rouba pontos à equipa do São Roque. Para a semana pode deixar de ser possível já. Porque o São Roque tem vantagem sobre o São Vicente Pereira, se não estou em erro. E o São Vicente tem que vencer o Ronda.
Mesmo que o São Vicente vença e se o São Roque vencer, acabou, sim. Já fica. Ou seja, é muito difícil, Pedro. É difícil todas estas contas. Teria de ser um final desastroso para o São Roque. E eu acho ainda que... tinha o Orgoncilho lá pelo meio, porque não é só com o São Roque que o São Vicente Pereira está a lidar, ou seja... Eu acho que hoje também, olha, quem ouve as palavras de Paulo Borges percebe isso. Percebe que já não se acredita. Ok, vamos, enquanto há vida há esperança, mas vamos colocar, isto está a acabar, resta os últimos 3 km e ainda assim, Joel, é verdade que até o São Vicente Pereira perdeu uma boa oportunidade de continuar um bocadinho mais na luta na semana passada. Mas esta reta final ainda deu aqui algum laço para se acreditar ligeiramente naquilo que até certo ponto nós achamos que seria impossível. Sim. Claramente que... A equipa não baixou os braços. Sim, e basta olhar para uma questão. Este é o 10º jogo consecutivo para o campeonato do São Vicente Pereira sem perder. Eu acho que, se fazendo um resumo rápido, não sei se será 5 vitórias, 5 empates, ou 6 vitórias, 4 empates, algo desta estatística, mas o São Vicente para o campeonato consegue mesmo este registro, tal como se calhar acabou... Há 6 jogos, são 3 vitórias, 3 empates. 6 jogos sem perder. Ou 6 jogos. Não, mas para a taça. Okay. Eu acho que somando os outros... Sim. 7, 8, 9 jogos. 9 jogos, ou seja, 9 jogos... 5 vitórias, 4 empates. Ou seja, é um registro super interessante. E eu acho que o grande objetivo até passa por continuar e por se calhar acabar esta época como foi na época anterior, onde David Rocha conseguiu aquele registro impressionante de... Olha, o São Vicente Pereira no ano passado terminou com 49. Tem de ganhar os 3 jogos. Não tem nada. Neste momento tem 40, se não estou em erro. Por isso, se calhar, tenho mesmo de ganhar. Tem mesmo de vencer os 3 jogos. Vamos ver como é que será estas 3 partidas. Eu acho que são 3 jogos difíceis de colocar à prova e de mostrar também as valências deste plantel. Deixa-me também só dizer que, apesar deste registro, por exemplo, hoje assistimos à primeira vitória em casa sob o comando de Paulo Borges. O que diz muito... O que fala muito e justifica se calhar essa tua primeira pergunta. Não tem sido fácil no estádio do Dr. Oliveira Santos ser aquela equipa e ser aquela fortaleza que nos tem habituado esta equipa dos Corvos. Faltou aqui qualquer coisa, e não querendo já antecipar-me àquilo que poderá ser o desfecho do campeonato, mas faltou aqui qualquer coisa para o São Vicente Pereira, independentemente e eu aí concordo contigo a 100% do que vi. Não vi todas as equipas, mas claramente uma equipa que se calhar estaria nos 2 melhores plantéis desta zona norte. Vamos avançar para a segunda divisão distrital, onde houve derby. Atenção que houve um derby também no dia de ontem, entre São Vicente Pereira Sub-23 e Flor Grade B, com muito ascendente da Flor Grade. Danilo Correia foi o MVP do Hélder Ferreira, que esteve a acompanhar esse jogo. Vitória de 4-0 por parte dos corticeiros em São Vicente Pereira. Uma palavra para este jogo, Joel. Olha, mostra se calhar, eu acho que não é arranjar desculpas, mas mostra se calhar que esta equipa da Flor Grade B claramente está melhor nesta fase e claramente tem mais soluções nesta fase. Eu acho que hoje, olhando para o banco, não sei mesmo se foram utilizados, mas há jogadores que já vão rodando e que já vão sendo chamados há algumas semanas, face também às ausências que começam a ser notadas na equipa do São Vicente Pereira, vão também já fazendo essa convocatória para a equipa principal. Apesar de tudo, acho que é pesado e se calhar não demonstra até a época interessante que esta equipa sub-23 do São Vicente Pereira tem feito. Sim, tem feito uma época regular, vai vencendo as equipas que se calhar são as equipas do seu campeonato. Eu acho que olhando para as equipas sub-23 é a mais bem posicionada, certo. Ocupa um 11º lugar e acho que tem tido um trajeto muito interessante esta equipa. Eu acho que este resultado não dignifica, mas é preciso também dar mérito a esta equipa da Flor Grade que atravessa um bom momento. Acho que essa vitória gorda perante a equipa do Santiais, penso que já tinha também roubado pontos na última jornada, penso que seria um empate a 1 com o São Martinho, exatamente. E depois também uma palavra para Danilo Correia, não sei quantos golos fez no dia de ontem. Não, 2. Faz 2, penso que já tinha feito também na goleada de 8-0 um hat-trick nesse jogo, anda de pé quente. E claramente que
que é um jogador que também, dos jogos que eu acompanhei, pode dar saltos. Que me salta à vista. Soube mesmo que Danilo Correia chegou a fazer alguns treinos de pré-época com a equipa principal, ou seja, é um nome que Hélder Castro tem visto. Lembro-me da última fornada da Flor Grade B, aquela que esteve quase a subir divisão na Luís Pinto, o Zé Gonçalves, Luís Pinto, eu acho lá que bons produtos também. A ideia que me fica, claramente que existem muito boas soluções. Agora, é difícil, se calhar, dar logo esse salto para o campeonato de SABSEG e ser escolhas. Vamos ver o que é que acontece também com este projeto, mas claramente que seriam boas soluções para equipas primeira ou até mesmo de SABSEG para outras andanças. Agora, o Danilo, do que eu vi, claramente um jogador que é um jogador a ter em conta. Eu gostei do que vi em algumas partidas, um jogador com golo, um jogador fisicamente também interessante, com também, se calhar, uma dose interessante de valências que possui Danilo Correia. E claramente estes 2 golos e esta fase que também é a fase mais goleadora e muito positiva dele. É um jogador a ter em conta, como há outros. Creio que não é tão jovem, mas o April também é um jogador que tem feito uma grande temporada. A Flor Grade B com bons valores, como sempre, e salienta-se logo aquilo que foi a sua última fornada. Diogo Paiva, por exemplo, estava lá também, entre outros jogadores, Zé Gonçalves, Luís Pinto, vários atletas de qualidade nessa última fornada da Flor Grade B, que parece que tem aqui outra geração que poderá dar cartas no nosso futebol distrital. Vamos avançar no nosso passo de letra, vamos até ao basquete. Houve jogo na terça-feira e também acabou há pouco esse jogo da Ovarense que foi vencer a Albufeira, o Imortal. Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Rocha e Filhos, ligue 256 792 519. A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto. Ovar Mate, bricolage, cerâmica, construção e jardim. Ovar Mate, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do 645. Em Ovar, na Rua Alexandre Colano 61. E em ovarmate.pt. Passe de letra. Basquetebol. Exatamente, basquetebol, e vamos começar a falar desse jogo que acabou há pouco, iniciou mesmo às 16h30, e esse Imortal Ovarense, um jogo que se previa difícil, Pedro, essa deslocação ao 7º classificado. Imortal também é uma equipa das boas equipas e que está neste momento em lugar de play-off, mas a verdade é que, vamos ser sinceros, Ovarense passa com... Qual é o resultado? 71-88, ou seja, 17 pontos de vantagem. O Ovarense passa com distinção no Algarve. Sim, eu acho que neste momento o Ovarense está aqui a entrar no ponto rebuçado. Tem o plantel todo à sua disposição, acertou no último estrangeiro, teve várias lesões. O Daniel lá dá 50-36, 36-50 ao intervalo, que já estava a favor da Ovarense. Pronto, ou seja, já conseguiu resolver ou encaminhar pelo menos as coisas na primeira parte, e voltando ao que estava a dizer, claramente uma equipa que está a entrar aqui no ponto rebuçado, está a preparar-se claramente também para aquilo que serão os embates fortes, quer da Taça Hugo dos Santos, quer do play-off, e por isso tem de estar na máxima força, um bocadinho no seguimento daquilo que foi acontecendo. Até vou incluir na derrota do sábado passado, que foi uma derrota in extremis contra um rival direto, e podia ter perfeitamente vencido, mas acima de tudo naquilo que foi fazendo na terça-feira, onde faz uma exibição personalizadíssima, percebe claramente aquilo que tinha de fazer ou de corrigir em relação a sábado para vencer na terça-feira, vence o Oliveirense no seu pavilhão, a dar um recital de basquetebol em certo ponto do jogo, também com as contas muito bem encaminhadas ou até já resolvidas bastante cedo, tal como acontece aqui hoje contra o Imortal. E hoje, claramente, ainda não vi a estatística, não tive a oportunidade de ver o jogo porque estávamos também em trabalho, e o jogo terminou há pouco, mas claramente também a fazer a sua parte bastante cedo, e a não criar aqui a surpresas. Parece-me que é um campeonato que se encaminha em termos teóricos para uma Ovarense a terminar no 5º lugar, mas, olha, vou parafrasear o Paulo Borges, não é? Enquanto há vida há esperança, inclusivamente a Ovarense não está totalmente excluída, quer do 4º, quer do 3º lugar, por isso terá de continuar a fazer a sua parte, com um calendário complicado e já não com muitos jogos pela frente, mas também a tentar ganhar essa forma e a tentar chegar a um bom ritmo de performance para, nesses jogos a doer, estar a alto nível e quem sabe vencer, e até avançar para mais longe nesta Liga Betclic.
Olha, há pouco olhavas para essa questão das estatísticas, super interessante, uma estatística super repartida, com bons números de, uma vez mais, Daniel Oladapo, Render Woods e Alexandre Thompson também a sair bem do banco. Sim, olha, e são 3 jogadores que estiveram também bem na terça-feira. Salientaria aqui o Alexander Thompson, faz um jogo muito interessante. É muito triste, entre aspas, o facto de não ter havido estatísticas na terça-feira. Creio que o sistema terá falhado, foi essa a mensagem que nos passaram lá em Oliveira Dias Meix. Mas já a olho nu, Alexander Thompson com uma grande exibição. Oladapo terá terminado, no meu ponto de vista, daquilo que fui vendo como o melhor marcador da Avarense no jogo, e Render Woods acaba sempre por ser um dínamo que está presente. Por isso são 3 jogadores que também estiveram em evidência no jogo de terça. Eu salientaria ainda, relativamente à terça-feira, um bom jogo quer de Rodrigo Soeiro, quer de Pavicevic, jogadores que foram em certos pontos do encontro bastante importantes, e do próprio Guga, que acaba por entrar, e do Jonathan, que acabam por entrar também vindos do banco e que contribuem sempre com qualidade, ainda para mais fazendo parte do manancial de português. É sempre bom de salientar a performance destes atletas. Lá está, acho que vem muito no seguimento daquilo que eu ia dizendo. O Alvarense neste momento está na máxima força, tem aqui todo o seu plantel para ir rodando. Claramente nota-se que há confiança da equipa técnica de João Tiago Silva nestes jogadores, porque... E hoje sem Guga. Hoje não estava Guga? Não. Pronto, mas de qualquer das formas, quando, mesmo sem Guga, acaba por estar quase na máxima força. Claro que é uma ausência que acaba por se notar. Olha, esqueci-me do Blaylock, que também fez um bom jogo na terça-feira, mas quando está com um plantel completo, e claro que o Guga faz a sua falta, mas quando está com o plantel completo, é uma equipa que já tem muitas soluções e que às vezes os jogadores do banco acabam por dar, aqueles que não começam no 5 inicial, acabam por até acrescentar mais do que os jogadores que lá estavam dentro, o que prova também não é banco por banco, a capacidade destes atletas de serem mais-valias para a equipa, e acho que equipa é mesmo a palavra certa. É uma equipa que no seu coletivo tem muita qualidade, e que por isso alicerça-se nesse coletivo, não dando aqui aso a que um jogador se destaque totalmente. Às vezes há um destaque maior do que outro, mas claramente tu vês, as coisas são muito repartidas normalmente, e hoje é mais um exemplo disso, e por isso é que a vitória acaba por ser concluída de forma até bastante assertiva. Pedro, Obarense Porto, acompanhaste essa vitória da equipa do Obarense no jogo da primeira volta em casa do Futebol Clube do Porto. De forma curta, o que é que achas? Poderemos esperar dessa partida? Olha, acho que pode ser um jogo equilibrado mais uma vez. É preciso que o Ovarense consiga manter um ritmo de esforço, de qualidade, de performance ao nível do Porto durante 40 minutos, o que nem sempre é fácil, e nesta época nem sempre foi fácil. Mas que, se olharmos ao exemplo daquilo que aconteceu no Dragão Arena, e eu sei que é o jogo da primeira volta, mas não foi assim há tanto tempo, porque o jogo foi reagendado para até há poucas semanas, o Ovarense teve essa capacidade de, em casa do Porto, fazê-lo. Agora, claramente é um Porto que é uma equipa acima de Sporting, acima do Oliveirense, e claramente ao nível do Benfica é aqui quase crónico de que vai ficar no segundo lugar da Liga Betclic, mas já venceu a Taça de Portugal perante o Benfica, já venceu, se não estou em erro, também a Supertaça relativamente ao Benfica. Ou seja, é uma equipa que está apostada em ganhar o campeonato, e o Ovarense, se quer estar ao nível dessas equipas, tem de estar no seu melhor. Vamos lá ver se é capaz. Eu acredito que poderá dividir o jogo. Não tenho favoritismo mesmo jogando em casa, mas tal como aconteceu no Dragão Arena, surpresas podem acontecer. Sim, vamos então dar um pequenino salto ao voleibol. A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto. Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Lojas, restaurantes, hospital, ginásio, cinema e hipermercado, num espaço rodeado pela natureza e amplo estacionamento. Venha fazer parte da nossa vida. Passe de letra. Voleibol. Exatamente, voleibol, começando também por dar resultados dessa 7ª jornada, troféu da Federação Portuguesa de Voleibol, 3ª Divisão Nacional de Voleibol Masculino. A equipa do Maceda continua bem nesta competição, tenta voltar a vencer, venceu esse jogo em casa do Académicos por 3 sets
1-0. Olhando para a equipa do EGC, também podes dar um pequeno comentário a mais uma vitória da equipa de Maceda, mas uma palavra também para os séniores masculinos que não jogaram nesta semana. Jogam amanhã, mas a verdade é que manutenção garantida sem jogar. Sim, ainda temos também aqui a questão da equipa feminina, mas começando então pela questão do Maceda, é mais do mesmo, uma competição onde nesta primeira fase o Maceda já na época passada o fez, mas esta época tem voltado, acho que ainda não perdeu sequer um set, o nível também não é, vamos ser sinceros, não é um nível alto, a equipa do Maceda esteve mais uma vez já aquém para chegar ao campeonato nacional, mas aqui é uma equipa que se impõe bastante e acho que é um candidato forte a vencer a competição, que é a última de todas a nível nacional, é aquela competição que é dedicada às equipas que não se apuram para o Campeonato Nacional da terceira divisão, e relembro que há apenas 3 divisões no voleibol português, mas de qualquer das formas não deixa de ser um bom final de época para o Maceda, que vai com muitas vitórias consecutivas e praticamente de forma tranquila e incólume. Relativamente à questão dos Moris Ginásio Clube, de facto, era preciso... Houve um confronto direto entre dois dos possíveis rivais que poderiam ultrapassar os Moris na questão da manutenção, entre CVL e Gueifães. Vitória do CVL de 3-0, o que significa que o Gueifães, que é o penúltimo, já não pode ultrapassar os Moris, mesmo que os Moris perca amanhã, e se perder amanhã faltarão ainda 2 jogos, ou seja, os Moris já até pode ser ultrapassado pelo CVL, que é o seu outro rival, mas já nunca ficará nos 2 últimos lugares da classificação. Resta cumprir esse calendário contra Vila Condense, contra o próprio do CVL, que será o jogo da próxima jornada, e depois terminará o campeonato contra o Gueifães. Estará aqui a questão do primeiro lugar ainda em disputa, já esteve mais encaminhado, neste momento creio que está no terceiro desta série dos últimos, mas em termos de manutenção nunca houve aqui grandes dúvidas de que ia conseguir, se calhar até conseguiu um bocadinho mais tarde do que estaríamos à espera, mas acaba por conseguir, quanto mais não seja, a 3 jornadas do fim da classificação. Relativamente à equipa feminina... Exatamente, deixa só dizer, Força. vence 3-0 a equipa do Santa Cruz, talvez a equipa mais débil desta fase dos primeiros, 25-10, 25-10 e 25-21. Esta sim, com aspirações de estar nesses 2 primeiros lugares para subir divisão. Sim, subiu à condição a esse segundo lugar, e agora está outra vez no terceiro, porque o Belenenses tem um jogo a mais, ou seja, os Moris só terá de cumprir, vai jogar contra o Levada na próxima jornada, o Belenenses já cumpriu a 9ª jornada, estamos a 2 de terminar, e se os Moris vencer passará para o segundo lugar, com os mesmos pontos do Belenenses, não poderá perder sets, porque a questão dos sets também está muito equilibrada. O Belenenses venceu hoje o Santa Cruz por 3-0 também, o resultado também muito tranquilo, e os Moris, se vencer por 3-0 Levada na 9ª jornada, que é a próxima, que o Belenenses já cumpriu hoje, por 3-0 ficará com um set a maior em relação ao Belenenses, ou seja, isto vai ser muito intricado até ao fim, e na última jornada os Moris jogam contra o Santo Tirso. Atenção que já não estando nas contas, o Santo Tirso da subida é uma equipa que pode ser muito perigosa, porque é uma equipa que já venceu inclusivamente os Moris esta temporada, mas as questões aqui são, não diria favoráveis, mas pelo menos equilibradas, e os Moris têm aqui uma hipótese muito visível de poder chegar ao segundo lugar, até porque o primeiro já está cumprido, o São Mamede já é campeão e já subiu de forma direta, e chegando ao segundo lugar jogará contra o penúltimo da primeira divisão, neste momento é o Avense. Acredito que o Avense tem mais capacidade que os Moris neste momento, mas num jogo de play-off de subida, com uma equipa que está com um ritmo de vitórias contra uma equipa que está com um ritmo de derrotas, se calhar poderá pender até a favor dos Moris, caso lá chegue, e vamos ver se tem essa capacidade. Um último comentário, poucos se calhar estavam à espera desta fase tão positiva da equipa feminina. Sim, claramente uma equipa que no início da temporada olhávamos e estava mais ou menos ao patamar, ou se calhar até ligeiramente abaixo do patamar da equipa sénior masculina, não se apostavam muitas fichas nesta equipa para conseguir estar onde está, e foi claramente em crescendo. Há um trabalho incrível da equipa técnica orientada pelo professor Vítor Pinto, e a apostar claramente na prata da casa. Teve inclusivamente alguns problemas de lesões com jogadoras mais experientes, e foram as miúdas que garantiram aqui o barco e trouxeram a equipa para este nível. Claramente também há matéria-prima, porque no feminino tem-se trabalhado muito bem nos Moris, e há aqui gerações que foram campeãs nacionais nos últimos anos, mas acima das expectativas, e mesmo que não suba, será sempre uma grande temporada para esta equipa dos Moris Ginásio Clube Feminino. Fica então analisado o voleibol, e são as nossas despedidas, Pedro. É exatamente isso, estamos praticamente no fecho desta emissão de Passe de Letra. Resta-nos desejar uma grande semana a todos, e para a semana, creio que não haverá Passe de Letra por causa das questões de Páscoa, mas ainda assim haverá alguns relatos desportivos, quanto mais não seja o de sexta-feira, nesse jogo de Taça de Aveiro entre Ovarense e São Roque. Fica desde já o convite. Muito obrigado a todos por terem estado desse lado, e um abraço e uma boa Páscoa a todos. Passe de Letra. Chegou ao fim mais um rescaldo da jornada desportiva.
Passe de Letra. Ao longo da semana, atualizamos toda a informação desportiva em radioavfm.net. Desporto é mesmo na Rádio AVFM.